E seja muito bem-vindo, eu sou o Leandro e neste vídeo você vai entender como organizar a sua equipe para aumentar os lucros da sua empresa. Aplicando o que a gente vai falar aqui, que são 4 pontos específicos para organizar a sua equipe, você vai dar adeus ao caos do dia a dia, ao caos dos seus funcionários. Com isso vai ter muito mais consistência, muito mais organização e controle e, consequentemente, mais lucros no seu negócio. Então, aí eu te pergunto, se você quer fazer sua empresa crescer, se você quer fazer sua empresa lucrar mais, você precisa entender os 4 pontos que nós vamos falar aqui. O segredo está em organizar a sua equipe e você precisa entender os 4 pontos que nós vamos falar aqui. Então, deixa o like aqui, se inscreve no canal para acompanhar nossos conteúdos semanais para ajudar você a assumir o controle da sua empresa e impulsionar suas vendas e lucros. Vamos entrando aqui nos 4 pontos então. Olha, o primeiro ponto para você organizar a sua equipe, primeira coisa, é você ter a certeza que você tem as pessoas certas com você. Porque por mais que você organize, alinhe responsabilidades, entregue processos, alinhe a estrutura e tudo que nós vamos falar aqui, com as pessoas erradas, os seus esquemas táticos, as suas estratégias vão falhar sempre. Porque as pessoas erradas não entregam o que precisa entregar, não geram o resultado que precisa gerar, não se comprometem com a meta, não se comprometem com a organização, não têm a competência suficiente para fazer o que precisa ser feito, gerar o resultado que precisa gerar, fazer a sua empresa crescer e lucrar. Então você precisa começar com as pessoas certas. E aí o que acontece? Os donos de empresas erram, cometem erros ao contratar. Esses donos de empresas vão lá e contratam no desespero. Vão lá e por estar no desespero e com pressa, com urgência de contratar, avaliam poucas pessoas no processo. Então, a gente tem que fazer o oposto, tem que dedicar mais tempo a isso, avaliar mais pessoas, divulgar a vaga mais amplamente. A vaga que você está divulgando na contratação, ela precisa ser atrativa. Então, a sua empresa tem que ser um bom lugar para se trabalhar e você tem que conseguir mostrar isso para atrair muitas pessoas interessadas. E aí você avalia um número razoável de pessoas para aí se encontrar alguém competente, alguém que é um talento ali para a sua empresa. Avaliando 1, 2, 3 pessoas, você não vai achar alguém fora da curva, porque você está avaliando pouca gente, a sua amostra está pequena. Então os donos de empresas cometem esses erros, acabam contratando sempre errado por causa disso, acaba estando com muitas pessoas erradas ali. Ah, mas é difícil contratar, mas não sei o quê. É difícil, mas não é impossível. Você tem que ser melhor que os seus concorrentes nisso. Basta você ser melhor que a sua concorrência no processo de contratação, ser mais eficiente, ser mais assertivo na escolha de uma pessoa boa, que você vai contratar bem. É difícil, mas não é impossível. E é difícil contratar, mas é difícil ficar com pessoas ruins também, é difícil ficar sem ninguém. Então, escolha o difícil que vai fazer a sua empresa crescer, que é melhorar o seu processo para contratar bem. Parar de contratar pessoas somente olhando o que ela fazia e onde trabalhou. Isso não indica desempenho, isso não indica nada, não indica alinhamento de valores, não indica se ela quer pegar firme, se ela quer trabalhar. Então avalie as pessoas que você está contratando pelo nível de vontade dela, pelo alinhamento de valores, pelo histórico de desempenho que ela tem em outras empresas. Porque, anota uma coisa aí, o jeito que a pessoa faz uma coisa é o jeito que ela faz todas as coisas. Então, se ela tem um bom histórico de desempenho, em qualquer que seja a área, ela vai tender a entregar resultado, vai tender a realizar dentro da sua empresa, porque ela tem esse perfil, ela tem o conjunto de características comportamentais e técnicas necessárias para isso. Tá certo? Então, pessoas certas é o que você precisa, em primeiro lugar, para conseguir organizar a sua equipe. Com as pessoas erradas, você não vai conseguir organizar. Não adianta montar um time, vamos pegar a analogia do futebol aqui, não adianta montar um time de futebol com um esquema tático se as pessoas ali não sabem jogar nas posições. Não vai adiantar nada se você tem um esquema tático perfeito e os jogadores não sabem jogar. Então vamos para o segundo ponto, mantendo a analogia. Aí você tem que organizar a estrutura da sua empresa, que é como se fosse o esquema tático de um time de futebol. Quem está em cada posição, qual a responsabilidade de cada um, como as áreas se relacionam, quem é o líder de cada área. E você montando isso vai te dar o quê? Clareza para você entender como organizar a equipe.
Muitas empresas estão desorganizadas ou com baixo desempenho porque não possuem esse esquema tático que a gente chama de organograma. Numa empresa, né, no mundo empresarial, o organograma é a representação visual das áreas, de quem é o líder de cada área, de quais funções estão presentes em cada área. Isso dita as comunicações, como as pessoas se relacionam, quem é o líder de que área, qual a responsabilidade de cada um. Isso te ajuda a planejar a equipe, te ajuda a planejar a organização do time, né? Então você vai entender, vai ver, nossa, eu estou sem ninguém na área de marketing e vendas aqui, tem que aumentar, ou essa área está muito enxuta, ou esse líder aqui está liderando muitas áreas. Então você estruturando isso te ajuda a comunicar a estrutura para a equipe e te ajuda a planejar os recursos, te ajuda a planejar o crescimento da empresa. Então, muito importante, para você comunicar a estrutura para a equipe entender e a equipe se organizar porque ela entendeu, você apresenta uma representação visual, porque a imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você apresentar um organograma, ao invés de falar assim, fulano é de tal área, ciclano é de tal área, não sei o que é de tal área. Em vez disso, você apresentar um esquema, uma representação visual, um esquema, um organograma, e explicar, a pessoa memoriza. Porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, ela entende e aí vai se organizar. Cada um vai saber sua posição, qual a posição do outro, como eles se relacionam, qual a responsabilidade de cada um. Tá certo? Então, montar esse esquema tático, esse organograma que vai te ajudar a organizar a estrutura. Terceiro ponto é você criar uma orientação de resultados na sua equipe. A equipe tem que entrar na empresa, tem que começar cada dia, começar cada semana, começar cada mês, sabendo qual resultado ela precisa gerar, onde ela precisa chegar, para ela conseguir medir o desempenho dela, né? Então, se ela não consegue saber qual resultado ela precisa gerar, ela vai ficar simplesmente fazendo coisas, fazendo tarefas, realizando atividades, sem saber qual que é o fim. É aquela história que tem dois pedreiros, um está lá rebocando a parede e o outro está construindo uma catedral. Ele tem a visão do resultado, então o jeito de trabalhar, o comprometimento, o engajamento, a proatividade para a resolução de problemas, para dar ideias, para a identificação de erros, é outro nível. E aí como é que a gente faz isso? Seus funcionários, eles precisam ter uma missão, cada um precisa saber qual que é a missão dele, que é acima de tudo qual resultado ele precisa gerar, e a meta, que é um número que mensura se ele está atingindo esse resultado ou não. Então, se cada um da sua equipe tiver um número que mensura o desempenho dele e um nível desse número que ele precisa atingir, já muda o jogo, você cria uma orientação para os resultados. Estruturando isso da forma correta, sua empresa toda vai convergir para o mesmo resultado, para o mesmo número, para fazer sua empresa crescer. Tá certo? Então, corrija isso, porque se seus funcionários não sabem o que é realmente esperado deles, além das atividades do dia a dia, a coisa não vai funcionar. Então esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o desenvolvimento da equipe, porque ninguém chega pronto para a sua empresa, ninguém chega sabendo fazer uma atividade do jeito que precisa ser feito dentro da sua empresa, para o seu cliente, com o seu mix de produto ou serviço, naquela equipe. Então todo mundo precisa ser treinado. E os líderes que não fazem treinamento com a equipe estão negligenciando o principal papel deles. O principal papel do líder é treinar. O líder é o exemplo, o líder tem que servir, mas a atividade-chave do líder basicamente é treinar, definir o resultado e treinar para a equipe atingir. Depois acompanhar para ver se está atingindo. Então o treinamento é a principal responsabilidade do líder. E é através do treinamento que você vai conseguir fazer a equipe se organizar, de certa forma, porque você pegou a pessoa certa, colocou na estrutura certa, no esquema tático certo, definiu qual a responsabilidade, mas se você não treinar essa pessoa no processo, para atingir aquela meta, para atingir aquela responsabilidade, a coisa fica bagunçada e você não vai gerar resultados consistentes, não vai aumentar os lucros. Então esse é o quarto ponto aqui para você organizar a sua equipe para aumentar os seus lucros. Então, recapitulando, você precisa das pessoas certas, na estrutura certa, com orientação aos resultados e tem que desenvolver essa equipe. Esses são os 4 pontos. Aplique na sua empresa e colhe os resultados. Então, se você gostou desse conteúdo,
curte aqui, deixa o seu like e se inscreve no canal para você acompanhar nossos conteúdos semanais para assumir o controle da sua empresa e impulsionar suas vendas e lucros. E para quem chegou até aqui, eu vou deixar um vídeo que vai te ensinar com mais profundidade a organizar a sua empresa, com 5 pilares para você assumir o controle da sua empresa. Vou deixar esse vídeo aqui, toca aqui, vai lá.